Olá, amigos da qualidade, tudo bem com vocês? Você está no canal Dr. Quality Consulting, a sua consultoria em vídeo. Eu sou o seu consultor e neste vídeo falarei sobre o requisito 9 da norma ISO 9001-2015, avaliação de desempenho. Abordaremos neste requisito os requisitos de monitoramento, medição, análise e avaliação. Também a auditoria interna, a tão temida auditoria interna, e o requisito sobre análise crítica pela direção. Algo muito importante para o canal é a sua inscrição e você deixar seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é útil para as pessoas e possa divulgá-lo a mais pessoas, ok? Então não se esqueça, ao final do vídeo, se as informações que passei para você foi relevante e contribuíram para melhorar o seu conhecimento sobre o sistema de gestão de qualidade, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para que eles também possam conhecer mais sobre sistemas de gestão, ok? Então vamos para o vídeo, roda a vinheta. Então no vídeo de hoje falaremos sobre avaliação de desempenho, requisito 9 da norma ISO 9001-2015. Então começando pelo requisito 9.1, monitoramento, medição e análise e avaliação, a organização deve determinar o que precisa ser monitorado e o que precisa ser medido. Também quais são os métodos que ela vai utilizar para fazer esse monitoramento, essa medição, essa análise e essa avaliação, que são necessários para assegurar resultados válidos do seu sistema de gestão de qualidade ou do seu sistema de gestão ambiental. Também é válido para os dois. Quando que o monitoramento e a medição devem ser realizados? Então, com que frequência isso aí vai ocorrer e em que etapas do processo isso vai ser realizado, ok? E quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados também. Isso aí deve ser feito pelo gestor do processo, ok? A organização deve avaliar o desempenho e eficácia do sistema de gestão, então, da qualidade ou do meio ambiente, tanto faz. Isso aí precisa ser guardado como informação documentada, deve ser retido essa análise, os resultados do monitoramento e medição também devem ser guardados como informação documentada para que você apresente numa auditoria, tanto faz a auditoria interna como a auditoria de terceira parte, que seria da certificadora, ok? Também no requisito 9.1.2, você deve medir a satisfação do cliente. Então, a organização deve monitorar a percepção do cliente do grau em que as suas necessidades e expectativas foram atendidas. Então, precisa fazer uma pesquisa com o seu cliente, precisa ter um método de você avaliar como está a satisfação do seu cliente. Então, essa pesquisa pode ser pesquisa, retroalimentação com clientes sobre produtos ou serviços entregues, reuniões com clientes, análise de participação de mercado, elogios, pleitos de garantia e relatórios de distribuidor. Então, tudo isso pode ser utilizado para você monitorar e medir a satisfação do seu cliente. A organização deve determinar os métodos para obter e monitorar e analisar criticamente essa informação. Então, você que vai definir os métodos e como você vai fazer para medir e monitorar essa satisfação do cliente. A medição pode ser feita mês a mês ou 2 vezes por ano, aí você que define, certo? Você juntamente com a direção da sua organização ou o gestor do processo que vai fazer essa pesquisa. Continuando, o 9.1.3, análise e avaliação. Então, precisa ser feita uma análise e avaliação tanto do monitoramento quanto das medições. A organização deve avaliar os dados e informações apropriados provenientes de monitoramento e medição. Os resultados de análise devem ser usados para avaliar a conformidade dos produtos e serviços. Então, são as medições que você faz nos produtos e no serviço, certo? Pode ser durante o processo de fabricação, pode ser na hora da liberação do produto para o cliente. Tudo isso é válido. O grau de satisfação do cliente, como nós falamos no requisito anterior, e o desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, como falamos no requisito 9.1.1. Requisito 9.1.3, análise e avaliação, né? Você precisa verificar se o planejamento foi implementado eficazmente. Então, todo aquele planejamento que você fez no início do ano, você precisa verificar se ele foi implementado, se você atingiu os resultados que estavam pretendidos ali naquele planejamento. A eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades. Então, você precisa verificar todas as ações que você fez para eliminar risco, reduzir risco, mitigar os riscos. Se tudo isso foi realizado eficazmente, se você atingiu os resultados que você queria. O desempenho de provedores externos, se os provedores, como você vai definir o método para
verificar, monitorar os seus provedores, se é através das entregas que ele faz, as não conformidades que os produtos apresentam, se é através do preço que ele pratica com você, se ele fornece algum desconto ou parcela o pagamento, ou se ele promove algum outro serviço que você não estava esperando que ele faça e ele oferece algum serviço além do produto que ele te vende, ok? Então tudo isso entra nessa medição. A necessidade de melhorias no sistema de gestão de qualidade também você precisa monitorar. Então, medir e monitorar, precisa de alguma melhoria no sistema de gestão. Isso tudo você vai fazer na hora da sua análise e avaliação. Passamos por o requisito 9.2, auditoria interna. Então, a temida auditoria interna, eu digo que ela é temida porque alguns acham que a auditoria é uma fiscalização, onde você vai entrar na sala sem nenhum planejamento e vai começar a olhar o processo de alguém e verificar se ele está fazendo as coisas da maneira como foi planejado. E não é bem assim. A auditoria interna é para você buscar as conformidades dos processos, certo? Não é para buscar não conformidades. Logicamente que você vai encontrar alguns problemas, porque as atividades são realizadas por pessoas e as pessoas, às vezes, têm o costume de fazer algumas modificações pequenas nos processos e não relatarem isso no sistema. Então, pode ser que você se depare com algum problema desse e acabe relatando uma não conformidade. A organização deve conduzir auditorias internas em intervalos planejados para prover informações sobre o sistema de qualidade, se ele está conforme com os requisitos da própria organização ou para o sistema de gestão de qualidade, se ele está conforme os requisitos desta norma e se ele está implementado e mantido eficazmente. Notem que só falou em conformidades, não falou sobre não conformidades. Certo? Não conformidades vai ser um dos resultados da auditoria. Então a organização precisa definir a frequência que ela vai fazer essas auditorias, se é uma vez por ano, se são 2 vezes por ano, se são 4 vezes por ano. Aí depende da sua equipe de auditores, quantos auditores você tem para ajudar na realização desse processo de auditoria. Então, continuando, a organização deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria. Então, precisa que alguém faça o programa de auditoria, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar, ok? Então, você precisa ter um método para planejar a auditoria, um método para relatar isso daí, como que vai ser relatados os resultados da auditoria. O que deve levar em consideração a importância dos processos concernentes, ou seja, todos os processos que são pertinentes ali do sistema de gestão de qualidade. Então, você precisa fazer isso. Mudanças que afetam a organização e os resultados das auditorias anteriores. Então, a pessoa que vai fazer todo esse programa de auditoria precisa pegar o resultado das auditorias anteriores, precisa verificar as mudanças que afetam o sistema de gestão. Às vezes, troca uma pessoa, troca um gestor é substituído por algum outro gestor, um processo deixa de ser realizado nesta unidade da organização, passa a ser realizado em uma outra unidade. Então, tudo isso pode afetar seu sistema de gestão e você precisa relatar isso no relatório de auditoria, na hora de planejar a sua auditoria. Definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria. Então, se você faz, por exemplo, você faz 2 auditorias por ano, pode ser que na auditoria do primeiro semestre você faça apenas alguns processos, processo A, B, C e D, e no segundo semestre você faça os processos D, E e F. Né? Então, você divide a sua auditoria e você faz o relatório de cada uma delas, apontando o que você encontrou em cada auditoria. Então, o escopo é isso aí. Você vai ter que definir que no primeiro semestre são realizadas as auditorias de tais processos. No segundo semestre são realizados outros tais processos. Também você pode incluir no escopo se a auditoria é uma auditoria de qualidade, se ela é uma auditoria de meio ambiente, se é a auditoria integrada do sistema de gestão integrado. Tudo isso você pode relatar e deve relatar no escopo da auditoria. Você vai precisar selecionar os auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. Então, a auditoria não pode ser realizada por pessoas que trabalham no processo. Você precisa escolher os auditores conforme o processo que ele pode atuar. Por exemplo, um auditor, uma pessoa, um coordenador da qualidade, se ele for um auditor interno, ele não vai poder auditar a qualidade. Ele pode auditar todos os outros processos, menos os processos da qualidade que estão relacionados com a qualidade. Uma pessoa da produção também não vai poder realizar, se ela for auditora interna, ela não vai poder auditar o processo de produção, ela vai poder
auditar todos os processos, menos o processo de produção. Então, isso tem que ficar claro na hora de realizar esse programa de auditoria, ok? Continuando, a organização deve assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para as gerências pertinentes. Então, precisa, ao final da auditoria, relatar quais foram os resultados, quais foram as conformidades que você encontrou, certo? No relatório, você, dependendo do método como é feito para relatar esse relatório, você precisa relatar quais foram as evidências que você analisou, que você avaliou, se eles estavam conformes, se não estavam conformes, quais foram as não conformidades encontradas, se tem pontos de melhoria, pontos fracos, pontos fortes, não conformidades, pontos de observação. Então, tudo isso precisa ser relatado para o gestor da área ao final da auditoria. E executar as correções e ações corretivas apropriadas sem demora indevida. Então, houver um procedimento que diga em quanto tempo precisa ser realizadas essas ações corretivas, você tem que cumprir esse procedimento. Ou se não estiver estabelecido, o auditor vai estabelecer em quanto tempo pode ser realizada a ação corretiva. Lógico que tem algumas ações corretivas que demandam mais tempo, precisa de investimento, precisa de um orçamento, precisa contratar um terceiro para realizar algum processo ali na fábrica ou na organização. Então, isso aí vai demandar mais tempo, então a ação vai ter que, por essas questões, o prazo dela será um pouco mais extenso que as outras. Mas, em geral, se tiver alguma não conformidade durante a auditoria que possa ser corrigida antes do término da auditoria, o gestor do processo deve promover essa correção e apresentar a evidência para o auditor. Okay? Então, a organização também deve reter informação documentada da evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados da auditoria, como falei. Continuando, aqui a análise crítica pela direção. Então, a alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade da organização a intervalos planejados. Também precisa definir qual é a frequência que vai ser feita essa análise crítica pela direção. E muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é uma análise crítica. É pegar todos os resultados de todos os processos, né, de monitoramento e medição e fazer uma análise e entregar para a direção para ela definir quais são as ações que serão tomadas. Ela vai analisar os resultados, vai definir quais são as ações que ela vai tomar. Então, ela precisa, isso aí é feito para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização. Direcionamento estratégico é falado lá no requisito 4, contexto da organização, especificamente no requisito 4.1, entendendo a organização e seu contexto. Vou deixar um card aqui também para você depois assistir esse vídeo sobre o requisito 4, contexto da organização. E também está diretamente ligado aos objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los, que estão lá no requisito 6. Vou deixar o link do vídeo do requisito 6 aqui na descrição deste vídeo. Então, como a análise crítica pela direção é um processo, ela tem entradas e tem saídas. E o processo é a análise crítica pela direção. Então, o diretor é que vai fazer isso. Muitos consultores, muitos auditores, às vezes, vão propor para você que você faça uma reunião de análise crítica. A norma não fala sobre isso. A norma fala que tem que ser feita uma análise crítica pela direção. Não precisa ser feito uma reunião. Pode ser feito também, mas é uma reunião que demanda muito tempo, é muito morosa e pouco produtiva. Eu já participei de várias e fica muita gente na sala para pouca produtividade, né? Fica muito pouco produtiva a reunião. Então, o ideal seria que o coordenador do sistema de gestão de qualidade ou o gerente da qualidade preenchesse um relatório sobre os resultados de monitoramento e medição, com todos os itens que precisam ser apresentados para a alta direção, para a direção, e o diretor lê aquele relatório e define as ações que serão tomadas. Participação do planejamento do próximo ano, ok? Ou do próximo semestre, conforme a definição do tempo que vocês estipularam. Então, as entradas para análise crítica são 13 itens que são referentes às entradas. Então, a análise crítica pela direção deve ser planejada e realizada levando em consideração, primeiro, a situação das ações provenientes das análises críticas anteriores pela direção. Então, você vai olhar lá as ações que ele definiu na análise crítica anterior para ver se foi eficaz ou não. Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade. Então, mudanças externas, uma revisão de norma, uma troca de fornecedor, processo que precisa um processo de logística, alguma coisa assim, tá? E internas,
são as alterações da própria organização. Alteração de cronograma, alteração de organograma, de funções, de competências, alterações de processos. Tudo isso vai interferir no sistema de gestão da qualidade. Então, precisa estar relatado na análise crítica. Continuando, informações sobre desempenho e eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas à satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas, pertinentes. Tem partes interessadas que não são pertinentes ao sistema de gestão da qualidade. Então, você vai relatar somente essas. A extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados, então, verificar quais foram os sistemas de gestão que foram eficazes e atingiram os seus resultados planejados, o desempenho do processo e conformidade de produtos e serviços, então, cada processo de produção, verificar se ele foi eficaz e se foi eficiente também, e a conformidade dos produtos e serviços. Então, a quantidade, índice de falhas, eficiência de máquina, índice de refugo, índice de retrabalho e por aí vai. Então, tudo isso você pode utilizar no seu sistema. Depende de quais indicadores você escolheu para cada processo da sua organização. Então, continuando, informações sobre o desempenho e eficácia do sistema de gestão de qualidade, incluindo tendências relativas a não conformidades de ação corretiva, resultado de monitoramento e medição, resultados de auditoria e desempenho de provedores externos. Tudo isso continuando a informação do sistema de gestão de qualidade. Depois, ao final do vídeo, eu vou apresentar um exemplo de relatório de análise crítica para vocês. E acho que só por causa disso aí, você já vai se inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho das notificações para receber notificações de quando saírem novos vídeos, tá? Continuando, você precisa apresentar a suficiência de recursos. Então, quais foram os recursos que você disponibilizou para este período que você está analisando, né? Se eles foram utilizados completamente, se não for, qual foi a eficiência da utilização desses recursos. Esses recursos podem ser investimentos em processos, em maquinário, em ambiente de trabalho, contratação de pessoas e por aí vai. Aí depende do que você está analisando. A eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades, mais uma vez aqui, precisa ser feita a avaliação, né? Então você vai relatar todas as ações que estavam ali para reduzir risco, eliminar riscos, mitigar os riscos ou até mesmo assumir os riscos. Às vezes você faz uma avaliação desse tipo. Então, qualquer coisa, dá uma olhada lá no vídeo do requisito 6.1, você vai ficar mais por dentro do requisito de planejamento e análise da abordagem de riscos e oportunidades. Oportunidades para melhoria, também você precisa relatar quais foram as oportunidades de melhoria que vocês planejaram, se vocês atingiram as metas que foram estabelecidas. Então, tudo isso é entrada para o processo de análise crítica. Então, agora o diretor vai fazer a análise crítica e nós vamos ter as saídas. As saídas da análise crítica pela direção devem incluir decisões e ações relacionadas com oportunidades para melhoria. Então, o diretor vai identificar quais são as oportunidades de melhoria, qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão da qualidade, vai precisar fazer alguma coisa no sistema de gestão, ou mudar os indicadores, ou melhorar a forma de comunicar os indicadores, a comunicação da política da qualidade, uma coisa assim. Talvez ele faça essa consideração. E necessidade de recursos, ele vai dizer quais são os recursos que ele vai disponibilizar para o sistema de gestão de qualidade para poder promover alguma melhoria, tá? A organização deve reter informação documentada como evidência dos resultados da análise crítica da direção. Isso daqui é uma das primeiras coisas que o auditor olha quando vai olhar o sistema de gestão da qualidade. Então, ele começa pelo sistema de gestão da qualidade, já olha ali o contexto da organização e já pega nesse relatório de análise crítica aí pela direção, para ele verificar se foi realmente feito, e ali ele já vai ter um raio-x praticamente da organização inteira, porque vai ter todos os resultados de tudo que você está fazendo. Então, se tiver algum problema, ele já vai identificar ali mesmo. Então, antes de terminar, deixa eu apresentar um exemplo de relatório de análise crítica para vocês, para elucidar melhor o relatório. Então, começando aqui a apresentação do exemplo de relatório de análise crítica, aqui você vai colocar o nome da sua empresa, a identificação do documento, como você costuma identificar seu documento, a descrição aqui, o título do documento, relatório de análise crítica, pela direção, de qual ano que ele é referente, né? Pode ser um ano fiscal ou um ano
comum aí, o ano calendário, o exercício, o ano anterior e o ano corrente. Então, número de páginas, aqui os participantes, quem ajudou a elaborar esse relatório, quem forneceu dados, certo? Seguindo aqui embaixo, nós temos o sumário, com a paginação aqui de todos. Aqui eu vou deixar esse exemplo na descrição do vídeo para você poder baixar lá na minha pasta do Google Drive. Então aqui tem todos os 13 itens que são relativos à entrada da análise crítica e depois aqui você tem cada espaço para relatar cada item. Então a situação das análises críticas provenientes de análises críticas anteriores, você vai colocar qual foi o planejamento, qual foi o resultado, avaliação aqui. A gente costuma colocar algum indicador aqui de se está ok, se não está ok, se não atingiu ou ficou no 0 a 0 ali, não atingiu, mas também não deixou de ser feito, de ser implementado. Também pode ser usado bolinha para ter atingido o resultado ou um X para quando não atinge. A análise aqui, o cheque pode ser feito pelo diretor ou pode ser feito por alguém da área, o gestor da área. Foi feita a ação e o diretor pode complementar com alguma informação. E a ação aqui, quem vai definir é o diretor. Ele vai dizer o que ele quer que faça dessa ação de melhoria. Se ele está de acordo, se ele não está, precisa fazer alguma outra coisa. Então, como vocês podem ver, o formulário também é feito usando os princípios do PDCA. Então, aqui você tem o planejamento, você tem o resultado, que é o DO, né? Aqui você tem o cheque, que é a avaliação, e aqui a ação, o EC. Então, todo ele é feito assim. Então, mudanças em questões externas e internas pertinentes ao SGI. Então, aqui foi feita uma certificação da ISO 9001 e da ISO 14001. Foi recomendada a recertificação em auditoria realizada em tal dia. Foi recebidos os certificados. Uma análise durante a auditoria foi realizada. Recebemos tantas não conformidades, tantos comentários, ação que o diretor determinou, continuar o monitoramento dos resultados e avaliar o comentário do auditor, ok? Resultados das medições de satisfação de clientes e retroalimentação de partes interessadas. Então, aqui vai colocar aqui os resultados da pesquisa de satisfação de clientes, os resultados de retroalimentação de partes interessadas, ou seja, qualquer parte interessada que você tiver, se é cliente, se é distribuidor, se é fornecedor, qualquer um deles, você vai relatar aqui quais foram os resultados das medições que você fez, baseados nos métodos que você planejou. Desempenho dos processos e conformidade de produtos, então você vai relatar aqui o resultado dos processos conforme os indicadores que você determinou para cada processo lá no mapeamento de processo, na interação dos processos, que é no item 4.4, tá? Então, quais são os processos, qual era a medição feita, o resultado de 3 anos para você poder comprovar que está tendo uma melhoria contínua, também isso é importante. Qual era a meta, qual foi a avaliação, a análise aqui pode ser feita pelo gestor do processo também ou pela alta direção. E a ação vai ser dada pela alta direção ou pelo diretor da organização. Situações das ações corretivas, né, a situação das ações corretivas, setor, o processo, tipo de ação que foi feita, quantas foram emitidas, quantas foram encerradas, quantas ainda estão em andamento, análise, o que faltou, por que não foram encerradas todas, ou se as encerradas precisaram ser emitidas novas ações corretivas porque faltou alguma coisa no processo, ou foi encontrada outra dificuldade para a realização da ação corretiva, e a ação, mais uma vez, é o diretor que vai definir. O resultado de monitoramento e medição, então, dos outros processos de RH, de logística, né, de distribuidor, de venda, de marketing, se vocês tiverem. Então, você colocar aqui quais foram os indicadores determinados para cada processo, conforme o mapeamento de processo lá que você determinou, quais foram os resultados, quais foram as metas, avaliação, análise de cada um e a ação que o diretor vai determinar. Planejamento das auditorias, então, vai verificar o programa de auditoria, como foi o planejamento, qual foi o resultado das auditorias, quantas não conformidades teve, quantas observações, oportunidade de melhoria. Isso aí deve estar definido no procedimento de auditoria, do processo de auditoria. O que você avalia, qual o método que você usa para relatar as auditorias. E aqui, análise pode ser feita tanto pelo coordenador da auditoria ou pelo diretor da organização,
E a ação é ele que vai definir, né? Dependendo do resultado das auditorias realizadas nas áreas, todas serão sempre auditadas para reduzir os riscos de não conformidade em auditoria de terceira parte. Aqui, no caso, a auditoria era realizada apenas uma vez por ano. Então, por isso que era feito dessa maneira. E a auditoria sempre acontecia, a auditoria interna sempre acontecia alguns meses antes da auditoria de certificação. Por quê? Porque daí você corrigia todos os processos da organização antes de receber uma auditoria, tanto faz de manutenção como de recertificação. Desempenho de provedores externos, então aqui depende do que você determinou para avaliar seus provedores externos, se é o índice de falhas, se é a qualidade dos produtos, prazo de entrega, cumprimento de prazo de entrega, a negociação de preços do fornecedor. Então, depende de quais indicadores você utiliza para avaliar o desempenho desses provedores. Então, ano anterior, ano corrente, quais eram as metas, análise e ação do diretor aqui da alta direção. Suficiência de recursos, você vai relatar aqui quais foram os recursos que foram planejados para o ano, qual o valor, né? O resultado, se eles foram implementados, se foi implementado com eficiência ou sem eficiência, se precisou de mais recursos do que era necessário, ou se utilizou menos recursos do que era necessário, tá? Análise, então é isso que eu te falei, você precisou usar menos recursos do que foi planejado, se usou mais do que o planejado, e a ação aqui o diretor é que vai definir, e ele vai definir também recursos para o próximo ano fiscal, quanto que ele vai definir aqui. Ou ele faz aqui, ou ele faz no planejamento estratégico da organização, ok? Então, finalizando, a eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades. Então, você vai relatar todas as ações aqui nesse formulário, todas as ações, o resultado, se elas foram eficazes, se não foram, análise do que faltou para elas serem eficazes ou não, se conseguiu reduzir o risco, ou eliminar o risco, ou mitigar os riscos, ou se você vai ter que assumir algum risco ali. Então, e a ação é o que o diretor vai determinar. Ele vai precisar fazer mais algumas ações para tentar reduzir os riscos ou alcançar as oportunidades que apareçam, ok? Oportunidades para melhoria, aí pode ser o coordenador da qualidade que escreva isso daí, ou mesmo o diretor pode definir quais são as oportunidades para melhoria para o sistema de gestão de qualidade como um todo. Isso era o que eu tinha para apresentar para vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo sobre o requisito 9. O requisito não é muito longo, não é muito extenso, apenas ficou um pouquinho extenso para explicar esse exemplo de relatório de análise de crítica pela direção, mas, em geral, é bem simples o requisito. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para um relatório de auditoria também, um exemplo de um relatório de auditoria que você pode baixar lá no meu Google Drive com esse link, tá ok? Então, ficamos por aqui, até o próximo vídeo e, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações para receber as notificações de nossos novos vídeos. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.